convite de reunião caiu no spam, mas a filha do Gary entrou e leu tudo em voz alta. Mesmo assim, o coração de Jéssica disparava como um tambor desafinado enquanto ela abria seu e-mail. A luz da tela iluminava seu rosto tenso, refletindo um misto de medo e determinação. O que ela achou ali, na pasta de spam, não era apenas um convite, era a chave para o seu futuro. Reunião de reestruturação, dizia o assunto. Ela não podia acreditar. Seu próprio nome não aparecia em nenhum planejamento. Há meses trabalhava arduamente, mas sempre ficava na sombra, enquanto aqueles à sua volta, com cargos que ela nunca entendera como conquistavam, se preparavam para um grande movimento. O que a tornava menos importante? O que a separava deles? Memorandos, camisas sociais e conversas em tom superior ecoavam em sua mente enquanto Jéssica se preparava. Colocou uma blusa que a fazia se sentir poderosa, um salto que sempre prometia que ela caminharia com confiança e um brilho nos olhos que, mesmo que, ao entrar na sala de reuniões, seus olhos capturaram a atmosfera conturbada. Olhares curiosos e céticos se voltavam para ela. Aqueles que pareciam ansiosos para decidir seu destino mal sabiam que Jéssica estava pronta para fazer barulho. O diretor, com seu terno impecável, começou a apresentar o que ele chamava de novas diretrizes. Mas, ao notar que os olhos dos presentes estavam se perdendo em gráficos e números, ela não pôde mais se conter. Era como se o silêncio ao redor dela tivesse se solidificado. Com uma folha impressa tremendo em suas mãos, ela se levantou. A voz firme como um trovão em um céu claro. Desculpa, mas eu preciso falar. Cada palavra que se seguiu era um soco no ventre da complacência que pairava ali. Ela leu em voz alta os pontos da pauta. Rebaixamentos, mudança sem aviso prévio, demissões injustificadas. O silêncio se instalou após suas palavras. Jéssica não estava mais com medo. A cada frase, sua segurança crescia. Não tinha mais nada a perder. O estado das coisas era insustentável, e naquele momento todos ali sabiam que havia uma nova voz à mesa. Os rostos de seus colegas mudaram. O choque era visível. O diretor a olhou com uma expressão que misturava fúria e desdém. Alguns murmuravam inconformados. O que ele diria? E será que ela realmente encontraria o reconhecimento que merecia? O seu lugar ao sol era apenas uma ilusão? O futuro se apresentava incerto, e a certeza de uma luta ainda maior parecia cada vez mais real. O que acontecerá agora? A sala, agora estremecida por sua intervenção, aguardava sua próxima jogada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era denso, quase palpável, quando Jéssica terminou de ler. Os olhares chocados de seus colegas estavam fixos nela, mas a adrenalina corria tão rápido que ela quase não sentia. O que viria a seguir? O diretor, visivelmente irritado, estava prestes a rebater quando, de repente, as luzes começaram a piscar. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Um murmurinho começou a crescer, mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensou, o som de sirenes. Jéssica franziu a testa confusa. O diretor interrompeu sua fala, nervoso, e se dirigiu à janela. O que estava acontecendo lá fora? A porta da sala abriu-se abruptamente.
Um segurança com expressão séria entrou correndo, quase esbaforido. Preciso que todos deixem o prédio agora. Estamos sob alerta de emergência. O tom de sua voz era grave. Não havia espaço para dúvidas. Olhares de medo começaram a se alternar. A adrenalina agora misturava-se com um toque de pânico. Jéssica sentiu um frio na espinha. Não era apenas uma evacuação comum. Algo estava errado. A sala imediatamente se agitou, as cadeiras se arrastando enquanto todos tentavam se levantar em desordem. Mas antes que pudesse se mover, a voz do diretor ressoou novamente, agora carregada de uma tensão nova. Espere, todos vocês precisam ouvir isso antes de saírem. Ele parecia mais pálido do que nunca, seu rosto estranho sob a luz fluorescente. Eu não sou o único a ter informações sobre a reestruturação. Existe um motivo maior para o alerta. Uma investigação. As palavras dele ecoaram na mente de Jéssica enquanto seus colegas começaram a se agitar novamente, murmurando entre si. O que ele queria dizer com investigação? A tristeza de saber que a luta por reconhecimento se tornara insignificante diante da possibilidade de uma crise real começava a tomar conta dela. As insurgências do dia a dia agora pareciam pequenas comparadas ao que estava por vir. Sobre o que você está falando? Uma voz masculina gritou, a frustração se refletindo em cada sílaba. O diretor hesitou, como se lutasse com a ideia de expor a verdade, mas finalmente continuou. Funcionários estão sendo investigados por práticas ilegais. Se descobrirmos que você está envolvido e você sabe de quem estou falando. A frase ficou suspensa no ar, uma mancha de tensão permeando a sala. Jéssica recebeu um golpe em seu peito. No fundo, sabia que se referia a colegas próximos, pessoas que pareciam inatingíveis, aquelas que ficavam com todas as honras e conquistas. Mas como ele poderia saber? O estômago dela se revirou, enquanto seu olhar flutuava pelos rostos conhecidos. Havia uma conexão ali, uma linha invisível de traição, que ela não fazia ideia de que existia. Alguém estava tramando nas sombras. Alguém que não hesitaria em puxá-la para seu jogo. Sentiu um nó na garganta, a necessidade de gritar. Sabe mais. Mas o que poderia fazer? Se o que ele dizia era verdade, essa luta por destaque poderia trazer um preço muito mais alto do que ela imaginava. A porta da sala era agora um turbilhão de vozes e rostos alarmados. As sirenes continuavam a tocar, reforçando a urgência do momento. Jéssica sentiu o suor escorrendo por sua têmpora. O futuro estava diante dela, mas não era simplesmente o que ela esperava. O que ela faria agora? Um estrondo ecoou mais perto, e seus instintos gritavam que o caos estava apenas começando. No fundo do seu coração, ela sabia que o verdadeiro desafio se escondia muito mais além do que a simples luta pelo reconhecimento. A verdadeira luta era pela sobrevivência. E em quem ela poderia confiar? A sala estava à beira do colapso. O tom da sala estava pesado. A tensão era quase visível, quando o diretor terminou sua revelação bombástica. Jéssica sentiu seu coração disparar. Mas não era apenas pela ameaça de um escândalo. Algo dentro dela queimava com indignação. E foi nesse clima elétrico que a primeira bomba estourou. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo forte ecoou novamente, mas dessa vez mais perto, como se viesse do próprio prédio. As luzes piscavam com insistência. Um dos colegas de Jéssica, Pedro, sempre o infalível e calmo, começou a se mover. Mas foi pego de surpresa quando a porta principal se abriu violentamente. Um grupo de homens de terno escuro, com distintivos à vista, invadiu a sala. A expressão de Pedro se transformou numa máscara de horror. Polícia Federal, todos vocês estão sob investigação, gritou um dos homens, sua voz ressoando com a autoridade que cortava o ar tenso. O murmúrio que se seguiu parecia ensurdecedor. Jéssica mal conseguia processar a informação. Investigação? Era tudo o que temia. Olhares de pânico se cruzaram
e a sala se tornou um caos. O homem que havia gritado continuou: "Precisamos que todos permaneçam calmos e cooperem. Algum de vocês está ciente de atividades ilegais dentro da empresa?" A curiosidade de Jéssica se misturou ao medo. A dita investigação se referia a ela ou ao diretor? Pedro estava paralisado, pálido como um fantasma, olhando para a porta como se quisesse desaparecer. O diretor, aquele que parecia ter tudo sob controle, agora estava com a expressão mais frágil que Jéssica já vira. Ele começou a gaguejar. "Isso não é o que vocês pensam. Nós fizemos o melhor que podíamos. Era tudo em favor da empresa." As palavras saíam apressadas, uma tentativa desesperada de se defender. Mas Jéssica, aquele turbilhão de dúvidas, não poderia ficar calada. "O que você realmente sabe, diretor? Você também está envolvido nessa?" Sua voz soou mais forte do que imaginou, ecoando pela sala. Todos os olhares se voltaram para o diretor, olhos questionadores que quase queimavam. Havia um peso nas palavras dela que a própria Jéssica não esperava. "Você não sabe do que está falando." Ele se virou para ela, agora claramente em desespero. Foi então que as luzes piscantes, a bagunça e a pressão do momento pareceram se acalmar de repente. Ajoelhou-se quase, sua máscara de autoridade derretendo como cera. Nesse instante, algo caiu com um estrondo no chão. Todos se viraram para ver o que era. Demorou para processar. Um celular. O aparelho estava ligado, e enquanto o eco do barulho se dissipava, uma gravação começou a tocar. Era uma conversa. O que estava sendo falado era devastador. Você precisa se livrar dela antes que ela descubra. A voz era claramente de alguém da equipe, mas a identidade era uma incógnita. O silêncio se tornou absoluto, enquanto a gravação seguia. "Ela não é digna de confiança. Vamos demitir e deixar as coisas em ordem." Jéssica sentiu suas pernas fraquejarem, um frio na espinha. Todas aquelas palavras apontavam para ela. Pedro olhou para ela com uma expressão de choque e resistência, enquanto o pânico tornava-se uma bolha prestes a estourar. "Vocês acham que podem me derrubar? Eu não vou deixar isto acontecer." O diretor gritou, mas a verdade começava a se desenhar aos poucos. Uma teia de traição, com todos eles possivelmente envolvidos, estava prestes a romper. E naquele momento, Jéssica percebeu. A luta que antes parecia ser apenas por reconhecimento estava muito além. Agora, sua vida poderia estar em risco. E a sala, ao invés de ser o palco de sua vitória, era uma armadilha. A figura de Pedro se destacava na multidão, e uma ideia passou por sua mente. E se ele soubesse mais do que deixara transparecer? E se estivesse de alguma forma envolvido na traição contra ela? O futuro se tornava um precipício, e a pergunta que ainda pairava no ar era: quem realmente estava ao seu lado? O caos se aproximava rapidamente, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. O tom da sala estava pesado. Jéssica sentiu seu coração disparar, mas não era apenas pela ameaça de um escândalo. Algo dentro dela queimava com indignação. E foi nesse clima elétrico que a primeira bomba estourou. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo forte ecoou novamente, mas dessa vez mais perto, como se viesse do próprio prédio. As luzes piscavam com insistência. Um dos colegas de Jéssica, Pedro, sempre o infalível e calmo, começou a se mover. Mas foi pego de surpresa quando a porta principal se abriu violentamente. Um grupo de homens de terno escuro com distintivos à vista invadiu a sala. A expressão de Pedro se transformou numa máscara de horror. "Polícia Federal, todos vocês estão sob investigação", gritou um dos homens, sua voz ressoando com autoridade que cortava o ar tenso. O murmúrio que se seguiu
parecia ensurdecedor. Jéssica mal conseguia processar a informação. Investigação? Era tudo o que temia. Olhares de pânico se cruzaram e a sala se tornou um caos. O homem que havia gritado continuou. Precisamos que todos permaneçam calmos e cooperem. Algum de vocês está ciente de atividades ilegais dentro da empresa? A curiosidade de Jéssica se misturou ao medo. A dita investigação se referia a ela ou ao diretor? Pedro estava paralisado, pálido como um fantasma, olhando para a porta como se quisesse desaparecer. O diretor, aquele que parecia ter tudo sob controle, agora estava com a expressão mais frágil que Jéssica já vira. Ele começou a gaguejar. Isso não é o que vocês pensam. Nós fizemos o melhor que podíamos. Era tudo em favor da empresa. As palavras saíam apressadas, uma tentativa desesperada de se defender. Mas Jéssica, aquele turbilhão de dúvidas, não podia ficar calada. O que você realmente sabe, diretor? Você também está envolvido nessa? Sua voz soou mais forte do que imaginou, ecoando pela sala. Todos os olhares se voltaram para o diretor, olhos questionadores que quase queimavam. Havia um peso nas palavras dela que a própria Jéssica não esperava. Você não sabe do que está falando. Ele se virou para ela, agora claramente em desespero. Foi então que as luzes piscantes, a bagunça e a pressão do momento pareceram se acalmar de repente. Ajoelhou-se quase, sua máscara de autoridade derretendo como cera. Nesse instante, algo caiu com um estrondo no chão. Todos se viraram para ver o que era. Demorou para processar. Um celular. O aparelho estava ligado, e enquanto o eco do barulho se dissipava, uma gravação começou a tocar. Era uma conversa. O que estava sendo falado era devastador. Você precisa se livrar dela antes que ela descubra. A voz era claramente de alguém da equipe. Mas a identidade era uma incógnita. O silêncio se tornou absoluto, enquanto a gravação seguia. Ela não é digna de confiança. Vamos demitir e deixar as coisas em ordem. Jéssica sentiu suas pernas fraquejarem. Um frio na espinha. Todas aquelas palavras apontavam para ela. Pedro olhou para ela com uma expressão de choque e resistência, enquanto o pânico tornava-se uma bolha prestes a estourar. Vocês acham que podem me derrubar? Eu não vou deixar isso acontecer, o diretor gritou, mas a verdade começava a se desenhar aos poucos. Uma teia de traição, com todos eles possivelmente envolvidos, estava prestes a romper. E naquele momento, Jéssica percebeu. A luta que antes parecia ser apenas por reconhecimento estava muito além. Agora, sua vida poderia estar em risco. E a sala, ao invés de ser o palco de sua vitória, era uma armadilha. De repente, os homens da polícia começaram a se mover em direção ao diretor. Um deles segurou firmemente o braço dele. Jéssica se preparou para o impacto de uma prisão, mas o que veio em seguida foi ainda mais chocante. A porta atrás do grupo da polícia se abriu e um rosto familiar apareceu. Uma mulher, a antiga chefe de Jéssica, que havia saído da empresa meses antes. Ela entrou com uma confiança caótica, os cabelos desgrenhados. Mas a expressão em seu rosto era de determinação intensa. Esperem! Gritou, segurando as mãos no ar. O diretor não é o único que vocês devem investigar. Ele não é quem vocês pensam que é. O murmúrio na sala aumentou, mas Jéssica não conseguia desviar os olhos da mulher, que parecia conhecer todos os segredos da empresa. A antiga chefe olhou diretamente para Jéssica. Você precisa saber a verdade. Tudo o que está acontecendo, toda essa estrutura foi arquitetada por ele. As palavras da mulher eram como um raio. Jéssica mal conseguia respirar. Será que tudo o que havia vivido, todas as suas dúvidas, estavam ligadas a essa única pessoa? O diretor, que sempre pareceu inabalável, agora estava sendo desmascarado na frente de todos. As alianças começavam a se desfazer, e a sala parecia um campo de batalha
onde a verdade era a única arma. Mas a pergunta permanecia. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? O que mais Jéssica ainda não sabia? A sala, antes um espaço de confronto, agora se tornara um verdadeiro palco do crime. E a verdadeira luta pela sobrevivência de Jéssica parecia apenas estar começando. A mulher se movia como uma tempestade na sala. A energia que emanava dela era quase palpável. Jéssica sentia seu coração acelerar, enquanto todas as atenções se voltavam para aquela figura aparentemente familiar. O diretor já estava com as costas contra a parede, seu rosto perdido entre o medo e a indignação. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, tentando se afastar do grupo de policiais. Mas a mulher continuou, seus olhos fervendo com determinação. "Não estou aqui para discutir, estou aqui para expor a verdade." Sua voz cortava a tensão no ar como uma faca afiada. Jéssica não sabia se sentia alívio ou medo. O que aquela mulher sabia que eles não sabiam? O que mais estava abaixo da superfície dessa história? "Quem é você?" Pedro finalmente falou, quebrando o silêncio perplexo da sala. A mulher respirou fundo. "Sou a verdadeira responsável por desvendar o que acontece aqui", disse, girando-se para os policiais. "Vocês precisam saber que é muito maior do que apenas algumas demissões ou reestruturações. Eles estão envolvidos em um esquema muito mais obscuro do que vocês imaginam." Um murmúrio correu pela sala. Jéssica sentiu uma onda de inquietação. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A antiga chefe de Jéssica então começou a andar pela sala. Sua presença era imponente, apesar do caos. "Eu trabalhei aqui por anos", ela disse, as palavras jorrando como uma enxurrada. "E cada vez que eu estava prestes a expor algo, ele, o diretor, sempre conseguiu dar um jeito de me calar." Os homens de terno que entraram com a polícia assistiam atentamente, murmurando entre si. Jéssica podia ver que a tensão começava a se transformar em um frenesi. Algo precisava dar em breve. E foi quando a mulher apontou diretamente para o diretor. "Ele sabe do que estou falando. É tempo de ele responder por tudo isso." Então, em um instante que parecia retirar o ar da sala, um dos policiais se moveu em direção ao diretor, um olhar sério em seu rosto. "Você precisa nos acompanhar. Há acusações feitas contra você." E naquele momento, o chão sob os pés de Jéssica parecia desmoronar. O diretor, a figura que sempre parecia invulnerável, estava agora sendo rapidamente desmantelado em tempo real. Mas havia uma tensão maior no ar. Jéssica se deu conta de que algo ainda não estava certo. "Eu não estou sozinho. Não fui eu que fiz isso." O desespero na voz do diretor estava claro. "Está tudo conectado. Vocês não entendem. Tem mais pessoas envolvidas." Uma corrente de sentimentos percorreu a sala. Mas antes que isso pudesse se desenvolver, um estrondo vindo do andar de cima fez todos se virarem com momentos de confusão. O barulho ressoava como um sinal de alerta, um eco de que algo muito mais sombrio estava prestes a se revelar. Ao mesmo tempo, a mulher avançou para Jéssica. "Você é a única que pode ajudar a destruir essa rede de mentiras. Você sabe mais do que imagina. Você realmente não percebeu?" As palavras batiam em Jéssica como um tambor. A adrenalina queimava seu sangue. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? Aquelas perguntas reverberavam em seu cérebro, enquanto a sala começava a se descontrolar. Jéssica prendeu a respiração. Um vazio se formou em seu estômago. E foi ali que a mulher a encarou, e em um sussurro frenético disse: "A vida de todos depende do que você vai decidir agora. Confia em mim ou não, mas você é a chave para acabar com isso." E naquele instante, Jéssica entendeu. A virada que mudaria tudo. Mas o que ela deveria fazer? Enquanto o caos se intensificava, a única coisa que ela sabia era que o relógio estava correndo.
e sua escolha mudaria o destino de todos naquela sala. A mulher se movia como uma tempestade na sala. A energia que emanava dela era quase palpável. Jéssica sentia seu coração acelerar, enquanto todas as atenções se voltavam para aquela figura aparentemente familiar. O diretor já estava com as costas contra a parede, seu rosto perdido entre o medo e a indignação. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, tentando se afastar do grupo de policiais. Mas a mulher continuou, seus olhos fervendo com determinação. "Não estou aqui para discutir. Estou aqui para expor a verdade." Sua voz cortava a tensão no ar como uma faca afiada. Jéssica não sabia se sentia alívio ou medo. O que aquela mulher sabia que eles não sabiam? O que mais estava abaixo da superfície dessa história? "Quem é você?" Pedro finalmente falou, quebrando o silêncio perplexo da sala. A mulher respirou fundo. "Sou a verdadeira responsável por desvendar o que acontece aqui", disse, girando-se para os policiais. "Vocês precisam saber que é muito maior do que apenas algumas demissões ou reestruturações. Eles estão envolvidos em um esquema muito mais obscuro do que vocês imaginam." Um murmúrio correu pela sala. Jéssica sentiu uma onda de inquietação. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A antiga chefe de Jéssica então começou a andar pela sala. Sua presença era imponente, apesar do caos. "Eu trabalhei aqui por anos", ela disse, as palavras jorrando como uma enxurrada. "E cada vez que eu estava prestes a expor algo, ele, o diretor, sempre conseguiu dar um jeito de me calar." Os homens de terno que entraram com a polícia assistiam atentamente, murmurando entre si. Jéssica podia ver que a tensão começava a se transformar em um frenesi. Algo precisava dar em breve. E foi quando a mulher apontou diretamente para o diretor. "Ele sabe do que eu estou falando. É tempo de ele responder por tudo isso." Então, em um instante que parecia retirar o ar da sala, um dos policiais se moveu em direção ao diretor, um olhar sério em seu rosto. "Você precisa nos acompanhar. Há acusações feitas contra você." E naquele momento, o chão sob os pés de Jéssica parecia desmoronar. O diretor, a figura que sempre parecia invulnerável, estava agora sendo rapidamente desmantelado em tempo real. Mas havia uma tensão maior no ar. Jéssica se deu conta de que algo ainda não estava certo. "Eu não estou sozinho. Não fui eu que fiz isso." O desespero na voz do diretor estava claro. "Está tudo conectado. Vocês não entendem. Tem mais pessoas envolvidas." Uma corrente de sentimentos percorreu a sala, mas antes que isso pudesse se desenvolver, um estrondo vindo do andar de cima fez todos se virarem com momentos de confusão. O barulho ressoava como um sinal de alerta, um eco de que algo muito mais sombrio estava prestes a se revelar. Ao mesmo tempo, a mulher avançou para Jéssica. "Você é a única que pode ajudar a destruir essa rede de mentiras. Você sabe mais do que imagina. Você realmente não percebeu?" As palavras batiam em Jéssica como um tambor. A adrenalina queimava seu sangue. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? Aquelas perguntas reverberavam em seu cérebro, enquanto a sala começava a se descontrolar. A tensão se transformou em um feixe apertado e incômodo. Uma sombra na porta atraiu a atenção de todos. Um homem alto, com um olhar astuto, apareceu. "Madonna!" ele gritou. O nome da mulher reverberou como um trovão. "Não sabia que você viria. O plano estava em andamento sem você." Jéssica congelou. Madonna? Aquela mulher que parecia tão firme era, na verdade, uma sombra detrás do que estava acontecendo? Os olhos de Jéssica se alargaram. A mistura de incredulidade e raiva era ensurdecedora. O diretor sorriu, um sorriso de desprezo. "É isso, Madonna? Uma peça no seu quebra-cabeça de manipulações?" A atmosfera na sala mudava, se eletrificando com o novo desenvolvimento. Jéssica fez uma pausa. O que isso significava? O homem, que se apresentava como um aliado de Madonna, encarou Jéssica e Pedro.
seus olhares valendo mais do que 1000 perguntas. Vocês não fazem ideia do que realmente está acontecendo, do que Madonna realmente faz. Ele deixou escapar, e o silêncio engoliu o espaço como um vácuo. Os segredos que vocês acreditam serem só seus, bem, eles são só uma parte do quebra-cabeça. Jéssica mal conseguia processar. Seus olhos se encontraram com Pedro, que parecia tão confuso quanto ela. Madonna, o que você está escondendo? Jéssica finalmente questionou, a sensação de traição disparando no fundo da sua mente. Ela estava prestes a desvendar uma verdade que poderia destruí-la. A empresa está em jogo, e ninguém está a salvo. Eu só queria proteger você, Jéssica. Ela disse, mas não era suficiente. E naquele instante, Jéssica percebeu que a luta não era apenas por reconhecimento. Era pela própria sobrevivência. A cada palavra trocada, a sala começava a se transformar em um campo de minuciosas explorações do passado. A luta pela verdade estava muito além do que podiam imaginar. E Jéssica tinha que decidir rapidamente em quem podia confiar, enquanto as peças desse grande quebra-cabeça começaram a se mover. E a revelação final ameaçava engolir a todos ali. A mulher se movia como uma tempestade na sala. A energia que emanava dela era quase palpável. Jéssica Sen. O diretor já estava com as costas contra a parede, seu rosto perdido entre o medo e a indignação. Você não pode fazer isso, ele gritou, tentando se afastar do grupo de policiais. Mas a mulher continuou, seus olhos fervendo com determinação. Não estou aqui para discutir, estou aqui para expor a verdade. Sua voz cortava a tensão no ar como uma faca afiada. Jéssica não sabia se sentia alívio ou medo. O que aquela mulher sabia que eles não sabiam? O que mais estava abaixo da superfície dessa história? Quem é você? Pedro finalmente falou, quebrando o silêncio perplexo da sala. A mulher respirou fundo. Sou a verdadeira responsável por desvendar o que acontece aqui, disse, girando-se para os policiais. Vocês precisam saber que é muito maior do que apenas algumas demissões ou reestruturações. Eles estão envolvidos em um esquema muito mais obscuro do que vocês imaginam. O murmúrio correu pela sala. Jéssica sentiu uma onda de inquietação. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A antiga chefe de Jéssica então começou a andar pela sala. Sua presença era imponente, apesar do caos. Eu trabalhei aqui por anos, ela disse, as palavras jorrando como uma enxurrada. E cada vez que eu estava prestes a expor algo, ele, o diretor, sempre conseguiu dar um jeito de me calar. Os homens de terno que entraram com a polícia assistiam atentamente, murmurando entre si. Jéssica podia ver que a tensão começava a se transformar em um frenesi. Algo precisava dar em breve. E foi quando a mulher apontou diretamente para o diretor. Ele sabe do que eu estou falando. É tempo de ele responder por tudo isso. Então, em um instante que parecia retirar o ar da sala, um dos policiais se moveu em direção ao diretor, um olhar sério em seu rosto. Você precisa nos acompanhar. Há acusações feitas contra você. E naquele momento, o chão sob os pés de Jéssica parecia desmoronar. O diretor, a figura que sempre parecia invulnerável, estava agora sendo rapidamente desmantelado em tempo real. Mas havia uma tensão maior no ar. Jéssica se deu conta de que algo ainda não estava certo. Eu não estou sozinho, não fui eu que fiz isso. O desespero na voz do diretor estava claro. Está tudo conectado, vocês não entendem. Tem mais pessoas envolvidas. Uma corrente de sentimentos percorreu a sala, mas antes que isso pudesse se desenvolver, um estrondo vindo do andar de cima fez todos se virarem com momentos de confusão. O barulho ressoava como um sinal de alerta, um eco de que algo muito mais sombrio estava prestes a se revelar. Ao mesmo tempo, a mulher avançou para Jéssica. Você é a única que pode ajudar a destruir essa rede de mentiras. Você sabe mais do que imagina. Você realmente não percebeu? As palavras batiam em Jéssica como um tambor.
A adrenalina queimava seu sangue. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? Aquelas perguntas reverberavam em seu cérebro, enquanto a sala começava a se descontrolar. A tensão se transformou em um feixe apertado e incômodo. Uma sombra na porta atraiu a atenção de todos. Um homem alto, com um olhar astuto, apareceu. Madonna, ele gritou. O nome da mulher reverberou como um trovão. Não sabia que você viria. O plano estava em andamento sem você. Jéssica congelou. Madonna? Aquela mulher que parecia tão firme era, na verdade, uma sombra de trás do que estava acontecendo? Os olhos de Jéssica se alargaram. A mistura de incredulidade e raiva era ensurdecedora. O diretor sorriu, um sorriso de desprezo. É isso, Madonna? Uma peça no seu quebra-cabeça de manipulações? A atmosfera na sala mudava, se eletrificando com o novo desenvolvimento. Jéssica fez uma pausa. O que isso significava? O homem, que se apresentava como um aliado de Madonna, encarou Jéssica e Pedro, seus olhares valendo mais do que 1000 perguntas. Vocês não fazem ideia do que realmente está acontecendo, do que Madonna realmente faz. Ele deixou escapar, e o silêncio engoliu o espaço como um vácuo. Os segredos que vocês acreditam serem só seus, bem, eles são só uma parte do quebra-cabeça. Jéssica mal conseguia processar. Seus olhos se encontraram com Pedro, que parecia tão confuso quanto ela. Madonna, o que você está escondendo? Jéssica finalmente questionou, a sensação de traição disparando no fundo da sua mente. Ela estava prestes a desvendar uma verdade que poderia destruí-la. A empresa está em jogo e ninguém está a salvo. Eu só queria proteger você, Jéssica. Ela disse, mas não era suficiente. E naquele instante, Jéssica percebeu que a luta não era apenas por reconhecimento. Era pela própria sobrevivência. A cada palavra trocada, a sala começava a se transformar em um campo de minuciosas explorações do passado. A luta pela verdade estava muito além do que podiam imaginar, e Jéssica tinha que decidir rapidamente em quem podia confiar enquanto as peças desse grande quebra-cabeça começaram a se mover. E a revelação final ameaçava engolir a todos ali. Foi então que um estrondo ensurdecedor cortou a conversa. A parede terminou por desabar, revelando um compartimento escondido cheio de documentos, laptops e pastas. O diretor olhou sem acreditar, espumando palavras de negação. Não, isso não! O que você fez, Madonna? Jéssica não conseguia respirar. Aquilo não era apenas um acidente, era uma armadilha. Entre os papéis, um nome se destacou na neblina de documentos. Helena da Silva. Depois sua mãe. O desespero tomou conta dela. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? O silêncio era ensurdecedor, enquanto os olhares se voltavam para Jéssica e para a revelação explosiva gestada aos poucos. Você sabia disso? O diretor gritou, balançando a cabeça como se estivesse prestes a explodir. Isso nunca deveria ter vindo à tona. A sala estava em chamas, e tudo o que Jéssica podia fazer era sentir seu mundo desmoronar. A verdade sobre sua mãe, um mistério enterrado em segredos, agora tinha a ver com cada um deles. A luta estava apenas começando, e a dúvida pairava no ar. Quem era realmente Madonna? O que mais estavam escondendo? Com a revelação causada pelo colapso da parede, Jéssica se viu em um beco sem saída. Ela precisaria fazer uma escolha, e essa escolha mudaria tudo. O tom na sala mudou num relâmpago. A parede desabada revelou um mundo sombrio de segredos. Documentos vazios, informações sensíveis dispersas ao chão. Jéssica estava paralisada, seu coração batendo como uma marreta. O nome Helena da Silva vagava em sua mente, ecoando como um grito. A mulher que ela buscou por tanto tempo era a chave de um enigma que poderia destruir tudo. Não, isso não pode estar acontecendo. O diretor gritou, pálido como um papel, suas mãos tremendo ao tentar esconder os danos que acabara de ser expostos. Madonna se virou para os policiais, seu olhar determinado. Agora vocês veem.
Ele é um dos responsáveis. Temos que parar isso antes que seja tarde demais. Jéssica não sabia o que pensar. Uma confusão de emoções a invadia. Raiva, tristeza e um medo paralisante. Ela não tinha certeza se Madonna era uma aliada ou uma traidora. A sala estava em silêncio, os presos entre mentiras e revelações devastadoras. Você tem que me contar a verdade, Jéssica afirmou, olhando nos olhos de Madonna. O que isso tem a ver com a minha mãe? As palavras escaparam com uma urgência que parecia ecoar entre todos ali. A pressão aumentou enquanto todos se voltavam para Madonna, esperando uma resposta. Ela parecia hesitar, e então, como se uma decisão tivesse sido tomada, exclamou: Jéssica, eu não posso explicar agora, mas sua mãe estava envolvida em algo muito maior, e ela não é quem você pensa que é. O choque nas palavras de Madonna foi como um golpe para Jéssica. Uma parte dela queria acreditar que tudo era uma mentira. A outra parte, a parte que a feria havia anos, falava a verdade. Ela se lembrou de pequenos detalhes, conversas controladas e telefonemas que sua mãe sempre fazia. O que você quer dizer com isso? O que ela fez? Ela fez alianças com pessoas erradas, Jéssica. Eu tentei protegê-la. Você não entende a profundidade disto. Sua mãe não só sabia, ela estava na liderança disso tudo. Madonna disse, sua voz tremendo com a carga emocional. Mas não houve tempo para digerir as informações. Tudo ao redor parecia tremer, como se o edifício estivesse ameaçado de colapso. Um estrondo forte interrompeu a conversa, abafando as vozes. Jéssica olhou para o teto, o som de algo pesado deslizando. Um segundo depois, uma porção de concreto caiu, fazendo todos gritarem e se afastarem. O caos se instaurou. Jéssica percebeu que não eram apenas a sala e seus segredos que estavam desmoronando, mas também os pilares de sua vida. O pânico tomou conta. Os policiais tentaram acalmar a todos, mas a sala se tornava um campo de guerra repleto de gritos e perguntas sem resposta. Enquanto Jéssica buscava entender a nova realidade, uma sombra se moveu por trás do grupo. Ela se virou, os olhos arregalados. Um homem, conhecido por sua presença intimidadora, entrou correndo. Mais um segurança da empresa. Precisamos sair agora. É uma situação de vida ou morte. Uma onda de incredulidade percorria a sala. O que está acontecendo? Pedro perguntou, sua voz encharcada de desespero. O segurança, sem responder, avançou em direção ao diretor. Venha comigo. Temos que proteger todos vocês. A sala se tornava uma algazarra, cada um tentando entender o que estava pressionando para fora. Jéssica? Ela estava na linha de fogo agora. Enquanto o pânico crescia, uma pergunta pairava em sua mente. Quem era o verdadeiro vilão? O diretor? Madonna? Ou sua própria mãe? E mais importante, quem ela poderia realmente confiar? O futuro dela e de todos naquele ambiente dependia da resposta. Preparem-se! Vamos evacuar! O segurança rugiu. Jéssica sentiu um arrepio. A verdade que talvez estivesse esperando, tudo o que sabia estava ruindo ao redor dela. Ela precisava escolher um instante de sobrevivência ou um mergulho desconhecido no abismo dos segredos que poderia custar sua vida. Ao olhar para cada rosto na sala, ela percebeu. A luta estava mais próxima do que nunca. O tom na sala mudou num relâmpago. A parede desabada revelou um mundo sombrio de segredos. Documentos vazios, informações sensíveis dispersas ao chão. Jéssica estava paralisada, seu coração batendo como uma marreta. O nome Helena da Silva vagava em sua mente, ecoando como um grito. A mulher que ela buscou por tanto tempo era a chave de um enigma que poderia destruir tudo. Não, isso não pode estar acontecendo. O diretor gritou, pálido como um papel, suas mãos tremendo ao tentar esconder os danos que acabaram de ser expostos.
Madonna se virou para os policiais, seu olhar determinado. Agora vocês veem, ele é um dos responsáveis. Temos que parar isso antes que seja tarde demais. Jéssica não sabia o que pensar. Uma confusão de emoções a invadia. Raiva, tristeza e um medo paralisante. Ela não tinha certeza se Madonna era uma aliada ou uma traidora. A sala estava em silêncio, todos presos entre mentiras e revelações devastadoras. Você tem que me contar a verdade, Jéssica afirmou, olhando nos olhos de Madonna. O que isso tem a ver com a minha mãe? As palavras escaparam com uma urgência que parecia ecoar entre todos ali. A pressão aumentou enquanto os olhares se voltavam para Madonna, esperando uma resposta. Ela hesitou e, como se uma decisão tivesse sido tomada, exclamou: Jéssica, eu não posso explicar agora, mas sua mãe estava envolvida em algo muito maior, e ela não é quem você pensa que é. O choque nas palavras de Madonna foi como um golpe para Jéssica. Uma parte dela queria acreditar que tudo era uma mentira, mas, ao mesmo tempo, elas se entrechocavam com memórias, conversas furtivas, telefonemas. A inquietação começou a crescer dentro dela. O que você quer dizer com isso? O que ela fez? Ela fez alianças com pessoas erradas, Jéssica. Eu tentei protegê-la. Você não entende a profundidade disto. Sua mãe não só sabia, ela estava na liderança disso tudo. Madonna disse, sua voz tremendo com a carga emocional. Mas não houve tempo para digerir as informações. Tudo ao redor parecia tremer, como se o edifício estivesse ameaçado de colapso. Um estrondo forte interrompeu a conversa, abafando as vozes. Jéssica olhou para o teto. O som de algo pesado deslizando. Um segundo depois, uma porção de concreto caiu, fazendo todos gritarem e se afastarem. O caos se instaurou. Jéssica percebeu que não eram apenas a sala e seus segredos que estavam desmoronando, mas também nos pilares de sua vida. O pânico tomou conta. Os policiais tentaram acalmar a todos, mas a sala se tornava um campo de guerra repleto de gritos e perguntas sem resposta. Enquanto Jéssica buscava entender a nova realidade, uma sombra se moveu por trás do grupo. Ela se virou, os olhos arregalados. Um homem, conhecido por sua presença intimidadora, entrou correndo, mais um segurança da empresa. Precisamos sair agora. É uma situação de vida ou morte. Uma onda de incredulidade percorreu a sala. O que está acontecendo? Pedro perguntou, sua voz emaranhada em desespero. O segurança, sem responder, avançou em direção ao diretor. Venha comigo. Temos que proteger todos vocês. A sala se tornava uma algazarra, cada um tentando entender o que estava pressionando para fora. Jéssica estava na linha de fogo agora. Enquanto o pânico crescia, uma pergunta pairava em sua mente. Quem era o verdadeiro vilão? O diretor? Madonna? Ou sua própria mãe? E mais importante, quem ela poderia realmente confiar? O futuro dela e de todos naquele ambiente dependia da resposta. Foi então que o segurança criou barulho, chamando a atenção de todos. O prédio está sob ameaça. Uma bomba foi encontrada no subsolo. A sala parou. O ar se tornou pesado. Precisamos evacuar, agora! Ele gritou, mas as palavras já estavam proferidas. Jéssica sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Antes da evacuação, a verdade a atingiu com uma força devastadora. Ela olhou para Madonna, que agora estava sem palavras, as emoções a transbordando. Como assim, uma bomba? A confusão transformou-se em pânico. O diretor estava em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. Mas mandando seus instintos para a batalha, Jéssica procurou a verdade. Madonna, o que você sabe? A sala estava em chamas, e tudo o que Jéssica podia fazer era sentir seu mundo desmoronar.
As perguntas giravam em sua mente como um furacão. As vidas deles estavam em jogo, e tudo parecia se entrelaçar nessa teia de mentiras e traições. E no fundo, o que ela nunca imaginou, o passado estava prestes a redefinir o futuro, e a única pergunta que restava era: quem realmente era o verdadeiro inimigo naquela sala? O barulho do colapso ecoou pela sala, como um grito ensurdecedor. Jéssica mal conseguia acreditar no que via. Documentos importantes espalhados pelo chão. As verdades mais profundas de sua vida desmoronando. Assim como a estrutura ao seu redor. O que estava acontecendo? O diretor, já um retrato do desespero, tremia enquanto tentava escapar das garras da verdade. A adrenalina pulsava nas veias de Jéssica. Precisamos sair, gritou um segurança, puxando todos para a porta. Mas antes que pudessem se mover, a antiga chefe de Jéssica, Madonna, tomou a frente. Esperem. Não podemos deixar isso para depois. A voz dela ressoava com uma mistura de urgência e determinação. Do que você está falando, Madonna? Jéssica questionou, seu coração aperto. A moeda tinha duas faces e agora cada um tinha seu papel na enorme máquina de intrigas. Eu vou explicar, mas primeiro precisamos sair daqui. Madonna insistiu, o pânico nos olhos. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação e os ecos da sirene ainda ressoavam. Jéssica sentiu uma onda de compreensão. A vida dela havia sido uma mentira. O que mais sua mãe havia escondido? A dúvida a corroía, mas não havia tempo agora. As peças se moviam rápido e o autor do caos estava prestes a ser revelado. Saímos agora! O segurança gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Todos saíram, afastando-se do perigo. A adrenalina fazia o coração de Jéssica disparar. Na saída, uma nova explosão de ruídos ecoou do subsolo. Os gritos se tornaram angustiantes. E ela sentiu um frio na barriga. Madonna, o que está acontecendo? A pergunta era quase um sussurro. Este era o plano. A armadilha estava no subsolo. O diretor, que já esperava ser esquecido, gritou. Não, não sou eu. A culpa é de Helena. Ela! Não! Jéssica gritou, incapaz de suportar mais. Não quero ouvir. Tudo isso é culpa sua. A raiva invadia seu peito como fogo. Era a hora de decidir. Seguir em frente ou confrontá-los. O destino dela se misturou na dança caótica de segredos e mentiras. É nesse momento, enquanto a fumaça começava a subir e a confusão tomava conta, ela percebeu que não havia um caminho claro. Apenas o desejo de se libertar. Quando o grupo saiu, o céu tinha mudado. O caos agora se espalhava no exterior. E a verdade começava a emergir como um monstro de suas sombras. Jéssica olhou ao seu redor e viu os rostos pálidos, as expressões confusas. A luta estava longe de acabar. Vocês vão ter que responder por tudo isso, os policiais afirmaram, e um coro de murmúrios implacáveis cerceava o ar. Um último eco de alarme disparou como um chamado, mas Jéssica sentia que, por fim, a liberdade estava à vista. O fardo da verdade estava em suas mãos. Madonna se aproximou, o olhar fixo. Esta não é o fim, Jéssica. A luta apenas começou. E, enquanto a rua vibrava sob os sons de sirenes e gritos, Jéssica respirou fundo. Ela sabia que estava apenas começando sua jornada. Havia muito mais a ser descoberto. Muito mais do passado que voltava para assombrá-la. Você precisa se inscrever agora. Um impulso de urgência penetrou seus pensamentos. Havia histórias a serem contadas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que vocês nunca percam o que vem a seguir. Um chamado à ação. Tudo estava prestes a começar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar isso com seus amigos. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Esta é uma batalha que você não pode perder. A história mal havia começado,
E Jéssica já sabia que a realidade era mais estranha, mais aterrorizante e emocionante do que qualquer truque que a vida pudesse oferecer.